Julgamento. Pois é, né? Essa é uma palavra difícil porque a gente adora ser juiz da vida dos outros e as pessoas adoram ser juízes das nossas vidas. Então, vamos entender um pouquinho mais o que está por trás do julgamento e o que ele está confessando. Julgamento gera tensão, né? Gente, eu sinto que todas as vezes que a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema, ou que a gente vai refletir sobre ele, uma certa tensão, ela se movimenta no ar, né? Como se fosse tipo umas nuvenzinhas pretas, assim, antecedendo uma chuva, elas vão chegando, a gente vai percebendo aquela tensão. Por quê? Julgamento é muito desafiador quando a gente vai olhar nas suas profundidades e o que ele de fato significa. E a primeira frase de maior impacto que eu queria trazer aqui pra gente logo de cara, tipo assim, sem muita enrolação, é: todo julgamento é uma confissão. Todo julgamento é uma confissão. E o que isso significa? Que todas as vezes que estamos sendo juízes de algo ou da vida de alguém, significa que estamos confessando algo sobre as nossas próprias vidas. Pois é. E eu já tive muitas dinâmicas difíceis e situações conflituosas quando eu trago esse pensamento, porque a primeira coisa, né, eu acho que a gente se julga, né, a gente sempre usa essa palavra, mas enfim, a gente se cobra muito e se critica muito quando a gente tá falando de julgamento. Ai, não quero ser julgador. Ai, não quero julgar. Ai, não quero parecer que eu tô julgando. Mas a gente tá na vida sempre opinando, né? Sempre falando sobre o outro, sobre o que a gente achou, o que a gente acha que é melhor que o outro faça. Tanto que a gente tem essa frase muito comum, né? Se conselho fosse bom, não era dado, se vendia. Exatamente porque aonde que tá a linha tênue entre, de fato, um conselho ou então um julgamento do que a gente acha que é melhor que alguém faça ou que alguém deixe de fazer. E aqui, eu acho que vale muito a pena a gente refletir sobre isso. Eu já tive, gente, situações desafiadoras com grandes amigos meus, principalmente por perceber que a pessoa estava julgando algo da minha própria vida e eu trazer essa reflexão. Será que você não está me julgando com base no que você vivenciou? E as pessoas têm dificuldade, né, de assumir esse lugar. Porque quando a gente assume um julgamento, significa que a gente está assumindo, não só para o outro, mas para nós mesmos, uma confissão da nossa própria vida. E o que isso significa? Todo julgamento, gente, não se esqueçam disso, ele passa por uma bagagem pessoal. Ou seja, nenhum julgamento, ele é livre da experiência pessoal da pessoa que julga. Senão, não seria um julgamento, né? Aí seria única e exclusivamente uma opinião, uma sugestão ou um conselho de fato na sua essência. Mas todas as vezes que a gente está julgando, a gente se identificou com aquela situação que a pessoa está vivenciando ou com uma situação em si que a gente está analisando, né? E essa identificação, ela é carregada do quê? Ela é carregada de emoção, ela é carregada de sentimentos, ou seja, ela é carregada dos nossos óculos próprios e pessoais de como a gente enxerga a vida. E eu escolhi esse tema para o quadro de hoje, o óculos 360 graus, exatamente para que a gente entenda isso. Todas as vezes que você estiver julgando alguém, você está com os seus óculos vestidos, os seus óculos da sua própria vida, olhando a experiência daquela pessoa, olhando a atitude, a vida, o que aquela pessoa fez ou deixou de fazer, com base nos seus óculos. Ou seja, é o modo que você experiencia a sua vida e você projeta na vida do outro. Tem uma coisa, clássica, tá? Muito comum. Aquela história assim, vejo uma pessoa e falo: ai, que pessoa arrogante. Nossa, ela é muito arrogante, gente, que chatice, que pessoa arrogante. Por que isso é um julgamento quando eu falo neste lugar? Qual é a confissão que eu estou fazendo para mim mesma quando eu estou julgando alguém de arrogante? Qual é a confissão sobre mim que esse julgamento mostra? Será que eu sou uma pessoa talvez um pouco insegura? Será que eu tenho dificuldade de acessar o meu poder pessoal e quem eu sou? E aquela pessoa, em alguma instância, de alguma forma, ela está acessando a minha baixa autoestima?
Essa é a confissão que o julgamento faz. E por isso é tão dolorido a gente aceitar que estamos julgando as pessoas. Porque quando a gente se aceita julgando o outro, quando a gente aceita que a gente está julgando uma situação, a gente aceita a confissão que a gente está fazendo sobre nós mesmos. Certa vez, vou trazer um exemplo aqui para vocês. Eu vi uma situação de uma pessoa achando que ela não estava, mas ela estava julgando uma outra pessoa e o relacionamento dessa outra pessoa. O que aconteceu? Quem estava julgando na hora que recebeu, né, esse feedback, olha, eu acho que você está julgando a minha relação muito mais do que de fato me sugerindo fazer algo. Essa pessoa ficou muito pé da vida, gente. Foi uma situação assim super desconfortável. Mas por quê? Essa pessoa tinha passado situações muito difíceis e muito dolorosas no seu relacionamento, e quando ela viu aquela outra pessoa numa dinâmica parecida ou num contexto que acionou um gatilho da dor dela, então ela julgou. O que eu acho que é melhor que você faça? O que eu acho que você deve fazer? Mas a hora que esse relacionamento chegar nessa situação, e quando essa pessoa fizer isso com você? Gente, ela não sabia nem de fato aquilo que acontece entre quatro paredes, e nós nunca sabemos, né, o que acontece entre quatro paredes de um relacionamento. Mas, com os óculos que ela vestia do seu próprio relacionamento, ela conseguiu julgar aquela relação que despertava nela as suas próprias feridas, as suas próprias dores. Já ouviram aquela vez assim, ó, aquela situação assim, quando Pedro fala de Paulo, Pedro diz muito mais sobre Pedro do que sobre Paulo. E essa eu acho que é a grande chavinha da gente entender o julgamento por dois motivos. Principalmente, quando estamos julgando algo, quando estamos sendo juízes da vida de alguém, é a gente saber que a gente está fazendo uma confissão sobre nós mesmos. E a segunda coisa, quando alguém estiver nos julgando, é a gente saber que aquela pessoa está fazendo uma confissão sobre ela mesma. E aí é onde entra, gente, eu sinto que é uma puta libertação, principalmente de quem tem questões com dificuldade de aceitar crítica, ou se importa muito com o que os outros pensam, sabe aquela coisa? Ai, eu não vou postar, porque o que vão falar de mim? Ai, meu Deus, será que vão falar do meu cabelo? Ai, vão falar do jeito que eu tô falando? Ai, vão falar da roupa que eu visto? Ai, mas será que vão falar do meu conteúdo? Ai, eu não vou fazer esse trabalho aqui porque eu não sei o que as pessoas vão pensar de mim. Pessoas muito suscetíveis às críticas. Primeira coisa, possivelmente são pessoas muito julgadoras, né? Porque dentro da gente a gente sabe que esse julgamento ele é muito dotado de crítica, então quem tem medo de receber a crítica é uma pessoa que provavelmente faz muito julgamento, ou seja, faz muita crítica, e aí ela tem medo do que ela vai receber. Mas se a gente conseguir entender o que é esse conceito simbólico, né? O que está ligado a essa simbologia do julgamento, a gente se liberta nesses dois pontos. E aí a libertação fica aqui a título de entendimento de cada um, né? Mas você se liberta daquele lugar de você achar que, ah, não, eu, né, sou um namastê, que não critico ninguém, que nada. E você passa a aceitar e compreender que o seu julgamento está falando para você mesmo, ao mesmo tempo que você se liberta um pouco mais das críticas. Porque aí você vai entender que tudo que as pessoas estiverem falando de você, estiverem te julgando, elas estão, na verdade, falando sobre elas mesmas. Então vem alguém, ai, nossa, olha aquela menina, que colorida no vídeo. Gente, mas o que é essa roupa que ela tá usando? Meu Deus, não faz nem sentido. Será que de alguma maneira essa pessoa não gostaria de ser tão autêntica quanto? Não gostaria de se expressar tanto quanto na sua essência, quem te incomoda e por isso ela julga? Porque aquilo acessa, né, alguma ferida e alguma dor dela mesma. E aí a gente começa a separar um pouco e sair um pouco dessa mimiseira mental, porque a gente vive, né, quando a gente tá num aspecto muito... digamos, das baixas vibrações da nossa humanidade, a gente está muito na fofoca, na crítica, no sou juiz, no olhar para fora, né? A gente está ali empoleiradinho na janela da nossa casa, olhando o que a vizinha faz, olhando o cachorro que faz xixi na esquina, olhando o lixeiro que sai correndo com a fita amarrada na cabeça, parecendo Rambo. É isso que a gente está fazendo. E a gente se esquece de fazer o movimento mais importante, que é o de olhar para dentro
E aí, por que que nasce o julgamento? Exatamente para falar, e aí, campeão, ó, você tá julgando demais o amiguinho, mas o que você tá vendo no amiguinho tem dentro de você. E se você optar por resolver o seu e parar de cuidar da vida do amiguinho? Porque a vida do amiguinho, ele resolve do jeito que ele quiser. Se o lixeiro quiser correr com a fita de Rambo na cabeça, ele faz o que ele quiser. E aí a gente começa a se aproximar muito mais da nossa própria vida, da nossa essência, olhar para as nossas dores e para as nossas feridas e fazer algo de bom com isso, para a nossa própria vida. Gente, quem é você? Quem somos nós para julgar alguém? Quem é você para julgar a vida de alguém? Quem sou eu para julgar a sua vida? Quem somos nós para julgar a teia da grande existência da vida? A gente não é ninguém. Juiz, sei lá, talvez seja a inteligência infinita, o divino, o criador. Talvez esse seja o grande juiz. Ou será que ele é juiz? Talvez nem ele seja. Talvez ele esteja aqui dando uma oportunidade para que a gente possa se desenvolver, para que a gente possa crescer e evoluir. E a gente está aqui preocupado em resolver a vida do outro. Estou aqui preocupado em resolver o problema do meu chefe, em julgar o quanto meu chefe é arrogante, em julgar a mãe que fez de tal jeito, em julgar o pai que fez daquele outro jeito. A gente fica preso nas críticas, que alguém falou isso de mim, alguém falou assado de mim, e a gente não consegue se separar disso. Então, a minha reflexão um pouco hoje com esse nosso quadro é que vocês não se esqueçam de que quando vocês estiverem julgando alguém, vocês estão vestindo seus próprios óculos. E de que quando vocês estiverem sendo julgados por outras pessoas, essas pessoas estão vestindo seus próprios óculos. Se vocês quiserem experimentar julgar a vida de alguém sobre os olhos de Marilyn Monroe, vistam os óculos dela, vão lá, ler um pouco da história dela, saber o que ela faz, saber o que ela não faz. E aí ver, como será que ela julgaria a minha vida? Talvez ela julgaria a minha vida completamente diferente da maneira que minha mãe julga, da maneira que minha amiga me julga, da maneira que meu pai me julga. Por quê? Porque as experiências pessoais foram outras. Então eu acho que a coisa mais importante pra gente é não esquecer sobre julgamento, é isso. E que quanto mais a gente puder se limpar desse lugar e conseguir perceber quando é um julgamento ou quando é simplesmente... Porque, ó, se eu chegar hoje no padeiro e falar assim pra ele, nossa, que bonito esse cabelo que você cortou, e virar as costas e ir embora, acabou. Isso daí foi só uma opinião, uma fala que eu lhe dei ali naquela hora. Agora, se a minha amiga corta o cabelo curtinho, eu olho aquilo e falo assim, nossa, meu Deus, como que ela conseguiu fazer isso com esse cabelo? Gente, cortar esse cabelo desse jeito. Ai, mas e agora para secar? Vai ficar parecendo uma cabeça de cogumelo. Será que isso daí é uma opinião igualzinho o corte de cabelo do padeiro? Ou será que aí não tem pontinhos a serem olhados? Será que aí não tem a minha bagagem pessoal julgando o corte de cabelo da minha amiga? Que talvez eu gostaria de fazer e não tenho coragem. E aí, quando ela faz, me incomoda. E aí, quando ela faz, fica assim, ó. Sabe? Então, comecem a olhar para isso, se fizer sentido para vocês, sobre o julgamento dessa maneira. E tenho certeza absoluta que vocês também vão conseguir tirar um pouco do peso das críticas. Quando vocês virem alguém julgando vocês, criticando vocês, vocês podem só ficar olhando e pensando, uau, que bela confissão essa pessoa tá fazendo sobre ela mesma. E aí a gente vai saindo desses circuitos que são destrutivos, que fazem a gente se afastar da nossa autenticidade, que fazem a gente se afastar do nosso poder pessoal, e a gente começa a se conectar um pouco mais com o que a gente de fato é. Gente, eu vou falar aqui pra vocês, tá? Se eu fosse escutar todas as críticas e os julgamentos que as pessoas já fizeram sobre eu, tanto a nível de imagem, a nível de fala, a nível de comunicação, do que eu deveria fazer, do que eu não deveria fazer, eu tava lascada, porque eu não estava aqui sem pentear este cabelo, com a minha roupa mais colorida, que vocês não estão nem vendo, uma calça xadrez embaixo de tudo isso daqui, e eu estaria me afastando da minha essência, única e exclusivamente para agradar o outro, para agradar a estética do outro, o que o outro acha bonito. Mas afinal, o que o outro gosta, o que o outro acha bonito é importante para quem? Para mim ou para o outro?
Porque no final das contas, o que eu acho que importa na minha vida é aquilo que faz sentido pro meu coração, é aquilo que ressoa na minha alma. E se é assim que a minha alma se expressa, se é assim que eu me sinto aqui inteira, autêntica e pronta para conversar com vocês, por que não está assim? E aí que a gente consiga de verdade ir se livrando desses pesos, dessas limitações, desses rótulos e dessas caixinhas que o mundo, a sociedade, a cultura vão colocando em cima da gente e que cada um possa se reconhecer cada vez mais dentro da sua própria verdade, dentro daquilo que faz bem para si e principalmente se blindar da opinião dos outros, se blindar do julgamento. Então, na próxima vez que você pensar em julgar alguém ou que você sofreu um julgamento de alguém, vá para a energia mais simbólica de tudo isso. O que será que você está revelando sobre você mesmo? E o que será que o outro está revelando sobre ele? Do meu coração para o coração de vocês.